Olá, gestores. Me chamo Thalita, sou a responsável pela área técnica da assistência social aqui da CNM. A roda de conhecimento de hoje, vamos tratar sobre o programa Criança Feliz, um estudo que foi elaborado, um estudo técnico foi elaborado pela área técnica de assistência social, juntamente com os estudos técnicos, que está disponível no site da CNM, disponível a todos os gestores que querem conhecer o impacto financeiro que esse programa vai ter a partir do momento que vocês fizerem adesão. O programa Criança Feliz ele é um programa federal, ele foi instituído ano passado, no mês de outubro, a partir do decreto 8.869, né, ele tem caráter intersetorial, não só da política de assistência social, mas de outros ministérios envolvidos, saúde, cultura, educação. Ele tem o intuito de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando, né, o olhar integral da sua família e seu contexto de vida, e está de acordo com o Marco Legal da Primeira Infância, uma lei 13.257 do ano 2016, mas por se tratar de um programa federal, ele teve que passar nas instâncias de pactuação do Sistema Único de Assistência Social, da área da assistência, que foi a CIT, né, e o Conselho Nacional de Assistência Social, e os objetivos do programa Criança Feliz, ele teve que passar também para saber quais ações que eles vão ser executadas dentro do âmbito do Sistema Único de Assistência Social. Então, durante essa pactuação, essas deliberações, ele foi aprovado como Programa Primeira Infância no SUAS. Então, na pasta da assistência social, Criança Feliz, com as suas ações, se tornou Programa Primeira Infância no SUAS. Né? Temos as resoluções que estão aí na tela, que eles estipularam o que é o Programa Primeira Infância no SUAS, a parte também do critério de partilha do financiamento federal, tá, para os municípios. Isso tudo com base na Lei Orgânica da Assistência Social, com o Marco Regulatório da Primeira Infância, com o decreto presidencial, realmente instituindo o Programa Criança Feliz, foi passado pela CIT e verificadas as ações conforme a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. Então, gestor, o que vem ser esse Programa Primeira Infância no SUAS, né? Ele tem um atendimento, ele visa a visita domiciliar de crianças, né, no seu primeiro ano de vida, os primeiros anos de vida, crianças beneficiárias do programa Bolsa Família de 0 a 36 meses, gestante beneficiário também do programa Bolsa Família, crianças beneficiárias do benefício de prestação continuada de 0 a 72 meses e também crianças em serviço de acolhimento de 0 a 72 meses. E a partir do momento que o programa Primeira Infância no SUAS foi instituído na assistência social, teve alguns critérios de elegibilidade, né, para adesão ao programa. Então, não foi todos os municípios, né, que tiveram a elegibilidade para poder fazer adesão ao Primeira Infância no SUAS. Dos critérios que estão estipulados no decreto é o município ter um centro de referência de assistência social. E teve uma nova resolução agora no mês de maio que fez o corte, que antes o município tinha que ter indicadores do CRAS igual ou superior a 3, considerando a metodologia adotada em 2014. Durante a CIT, as reuniões, eles viram que esse indicador estava impedindo que os novos municípios pudessem adentrar nesse momento de elegibilidade para poder fazer adesão. Muitos municípios ficaram de fora. Então, essa nova resolução do Conselho Nacional cortou esse indicador. Tá? Isso permitiu agora que novos municípios vão poder fazer adesão ao programa. E o outro critério é pelo menos 140 indivíduos de público prioritário do programa nessa primeira etapa. E quais são os objetivos, né, do programa Primeira Infância no SUAS? Um deles é qualificar e incentivar o atendimento, né, dos serviços socioassistenciais, potencializar a perspectiva de complementaridade e de integração de uns serviços e programas de benefícios socioassistenciais, apoiar as famílias com gestantes de crianças na primeira infância, no exercício da função protetiva e ampliar o acesso a serviços diretos, e estimular o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância em situações de vulnerabilidade e risco social, fortalecendo vínculos familiares e comunitários. Então, o programa ele tem como base visitas domiciliares. E as referências que foram dadas pelo governo durante várias reuniões, né, e documentos compartilhados com gestores, que é mais ou menos a frequência, a visita semanal de beneficiários do Bolsa Família, né, criança de 0 a 24 meses, visita quinzenal de crianças beneficiárias também do Bolsa Família de 24 a 36 meses, e na tela aí vocês conseguem identificar qual foi o critério que o governo está estipulando para que vocês possam estar adequando as visitas domiciliares no seu município.
tá? São orientações, mas são vocês, gestores, que vão verificar a periodicidade das visitas no seu município. Os municípios têm muitas dúvidas em relação aos profissionais que vão poder executar esse programa Primeira Infância no SUAS, né? No ano passado ainda, o governo publicou um documento que perguntas e respostas sobre o programa Primeira Infância no SUAS. E lá falava que profissionais devem compor as equipes para visitas domiciliares no SUAS. E lá ele vem falando que as visitas domiciliares são realizadas por profissionais de nível médio e superior, que integram as categorias profissionais do SUAS, que são essas duas resoluções que estão na tela, que ela estipula quais são os profissionais que comportam o Sistema Único de Assistência Social, tanto médio como base e fundamental. Então, vocês, gestores, vão ter que adequar, na hora de você fazer a contratação desses profissionais, tá seguindo essas duas resoluções. Agora vamos adentrar a parte do financiamento desse programa. Como vocês vão receber, como será feito o repasse, como será o critério, tá? Na resolução do Conselho Nacional 20/2016, ela fala assim no artigo 4. Os municípios do Distrito Federal que aderirem ao programa Primeira Infância no SUS serão financiados por um valor correspondente de R$ 50 mensal por indivíduo por prioritário acompanhado, observando o teto máximo. Então, aqui a gente consegue ver que o valor que cada usuário, cada beneficiário, cada criança e gestante que você atender, e se era como referenciado, receberá o valor correspondente a R$ 50 mensal. E tem um teto. Por que esse teto? O teto, fala aqui na parte. O teto corresponderá à capacidade de atendimento potencial de funcionamento. Esse teto máximo, essa capacidade de atendimento, né, potencial, que fala que municípios de pequeno porte, eles podem atendimento até 100 indivíduos, né, por público prioritário referenciado no CRAS. No slide exposto ao lado, vocês conseguem identificar, por porte de município, a capacidade máxima de atendimento desses usuários. E mesmo assim, falando do financiamento, a gente consegue identificar, conforme aí está mostrando para vocês, o pequeno porte 1, o referenciamento por CRAS, até um máximo de 100 atendimentos de usuário. O valor repasse será de 5 mil teto para o repasse desses municípios. Pequeno porte 2, atendimento até 150 usuários, o valor de teto repasse de 7.500. E os municípios de médio, grande porte e metrópoles receberão por mês o teto máximo de 100 mil. No slide exposto aí ao lado, vocês conseguem identificar aí os postos de município e a capacidade de atendimento máximo por usuário. E se tratando de financiamento, a gente também consegue identificar que os municípios de pequeno porte 1, no máximo o teto de repasse será de 5 mil do governo federal. O pequeno porte 2, o máximo de 7.500, isso falando de teto. E médio grande porte, metrópole, 10 mil por mês. Outras dúvidas que os gestores estão sinalizando é em relação à composição da equipe de referência. Eu falei um pouco atrás sobre aquelas duas resoluções do Conselho, que ele estipulou quais são os profissionais que comportam o Sistema Único de Assistência Social, e o governo também disponibilizou um documento que mostra a estrutura, que mais ou menos que seria a adequação para os municípios estarem contratando os profissionais. E nessa estrutura disponibilizada pelo governo, ele fala de um educador social de nível médio ou para visitador até 25 famílias, um supervisor de nível técnico de 20 horas até 8 visitadores e um supervisor técnico de 40 horas até 15 visitadores. Atualmente, o prazo para adesão ao programa Primeira Infância no SUS foi encerrado, né, no mês de fevereiro. Os municípios que fizeram adesão já receberam 2 repasses do governo federal desse financiamento desse programa, para então contratar a equipe que vai executar, né, e participar. Essas equipes que serão contratadas vão participar da capacitação que será ofertada pelo Estado. A partir depois desse momento que o município contratar essa equipe, esses visitadores, supervisores, e eles fizeram a capacitação pelo Estado, esses supervisores e visitadores terão que ser cadastrados no CAD-SUS. É a partir desse momento, o cadastramento no CAD-SUS, que o governo vai verificar que o município já deu mais uma etapa, já contratou e está apto para executar o programa e receber mensalmente o financiamento. Então, gestor, a gente falou um pouco da estrutura do programa Criança Feliz, um pouco da estrutura do Primeira Infância. Agora vamos falar do estudo que foi elaborado, o impacto financeiro. Vocês podem enxergar em número como o município, mensalmente e anualmente, o impacto de porcentagem que vocês terão para arcar toda a execução desse programa. Então, a CNM fez o estudo
esse estudo a gente baseou em duas hipóteses. A hipótese 1 é aquela a gente mostrando a realidade da grande maioria dos municípios, que falam, imaginando que o município, seus visitadores, que são técnicos, né, de nível médio, paga-se o salário de R$ 937, que hoje é o salário mínimo, tá? Então a gente pede, município de pequeno porte, como vocês podem enxergar aqui no slide, 3 visitadores e um profissional de nível superior, pagando R$ 937 para esse visitador, esses 3, e o valor de R$ 1.300 para esse profissional de nível superior. Então, tal, no município pequeno porte, terá 4 profissionais, consequentemente, aí, ademais, o próximo, no mesmo slide, o pequeno porte 2, né, 6 profissionais, e médio grande porte, 8 profissionais. E também o estudo apresentando na hipótese 2, essa hipótese 2 foi levantada e elaborada conforme a fala do próprio ministro, né, o próprio governo federal, falando quando apresentou o Criança Feliz, que os visitadores receberiam um salário de R$ 1.600 e os visitadores um valor de R$ 3.000. Isso a gente enxergou que não é a realidade dos municípios de pequeno e médio grande porte, porque a gente conhece, a gente sabe que o município, o prefeito tem autonomia de dar o salário desses profissionais, mas que muito não comporta o repasse que é repassado mensalmente. Porém, na segunda hipótese, a gente colocou, pensando, né, na própria fala do governo federal, colocando o valor de R$ 1.600 para nível médio e R$ 3.000 para os visitadores. Então, os dados que a gente vai mostrar à frente serão mostrados, né, elencados essas duas hipóteses, hipótese 1 e hipótese 2. Então, aqui você já consegue identificar o gasto com a equipe de profissionais, né, para a execução do programa Criança Feliz. A realidade municipal, né, na hipótese 1. Se esses 3 profissionais, vamos pegar aqui um município de pequeno porte 1, né, até 20.000 habitantes, que ele faça a contratação de 3 profissionais de nível médio e façam contratação de profissional de nível superior de 1.300 e 937. Serão 4 profissionais, o repasse mensal do teto, isso a gente está falando do teto, se vocês conseguirem alcançar aquela meta de 100 da oferta de 100 usuários, o repasse será de 5.000, né? O total do gasto, pelos estudos que nós, a CNM, fizemos, o gasto será em torno de 5.703. Então, querendo ou não, só com a equipe, botando o salário baixo, o salário mínimo que tem para esses reconhecimento profissional, o município já vai ter que cofinanciar, entrar com alguma participação somente para a equipe. E nesse mesmo slide, vocês conseguem verificar também o pequeno porte 2 e médio grande porte, o teto do porte 2, o teto de repasse mensal, 7.500, sendo que o município vai ter que pagar em torno de 8.307 por mês. E médio grande porte, o repasse do teto é de 10.000, não é isso? E o gasto que o município vai ter em torno de 10.911, quase 11.000 para arcar somente com esses profissionais, baseando os valor baixo, né, de salário de realidade desses municípios de pequeno porte. E agora também a gente consegue identificar a segunda hipótese, mostrando a realidade, que são dos municípios, né, de pequeno, grande e pequeno porte 2, mas olhando a realidade que foi demonstrada pelo governo, pagando para esses profissionais de nível médio um valor em torno de R$ 1.600, né, e outro em volta de 3.000 para nível superior. Se todos os municípios fizessem essa adesão e colocassem esse valor de salário, o custo para cada município, o pequeno porte 1, o repasse continuaria sendo o teto de 5.000 e o gasto seria em torno de 10.000, o dobro do valor de repasse, né? Então, a gente vê que o governo tem um olhar diferente da realidade que os municípios apresentam. Pequeno porte 2, também o teto não muda, é 7.500, vocês podem verificar que o valor lá é de 15.000, então, assim, nada que comporta o olhar que temos para os municípios, a realidade é diferente do que aquilo que o governo está expondo. Vai haver realmente o cofinanciamento, vocês municípios vão ter que arcar com todo o custo a mais que depois que o governo repassar aquele financiamento mensal. Então, nessa tela aqui, vocês conseguem verificar na hipótese 1 e hipótese 2. A gente está colocando os postos de município, o total de profissionais, o repasse mensal do governo federal e o total de gasto por mês de cada município. Então, nessa tela que vocês podem basear seus estudos, juntar a sua equipe de referência no seu município, junto com o conselho, verificar o aporte técnico que vocês vão ter para estar executando esse programa, se vocês vão ter dificuldades, se vão ter o recurso, como está a finanças no seu município, né? Como estão os repasses mensalmente, vocês comportam estar executando esse programa.
No estudo técnico da CNM também a gente fez a relação com o gasto anual, porque a gente tem um gasto mensal das equipes de referência, a gente fez o gasto anual, que realmente isso já aumenta, porque entra 13º salário, entre outros encargos, férias, que não é comporta no repasse mensal, que o governo está só trabalhando com repasse mensal de 12 parcelas, né? Só que não entra também aí para pagamento dos profissionais o 13º, os encargos sociais, as férias deles. Né? Então tem que ter um olhar bem crítico para saber que aquilo que vai ser repassado não vai comportar aquilo que você não está executando. Então nesse slide vocês conseguem identificar o porte município também, o repasse anual do governo, colocando se todos os repasses dos 12 parcelas daria em torno de 60 pequeno porte 1, 90 mil porte 2, médio grande porte 120 mil. E o custo anual para esses municípios ultrapassa, vocês podem ver que município pequeno porte 1, 75 mil, pequeno porte 2, 110 mil e médio grande porte, 145 mil. E ali do lado a gente tem as porcentagens, o que o governo está entrando, quantos por cento o governo está entrando, financiando esse programa e quanto o município vai ter que arcar. Então ali 21%, pequeno porte 1, o município vai ter que estar arcando, né, vai ter que cofinanciar, sendo que não é um cofinanciamento, isso é um programa federal, o governo tem que financiar toda a ação e execução desse programa. Ali 18%, o município de pequeno porte 2 e médio grande porte 17%. Essas porcentagens, com certeza, é o município que vai arcar a partir do momento que vocês fizeram a adesão. E nessa realidade também, no estudo a gente apresentou o impacto financeiro também anual referente àquela segunda hipótese, né? Se os municípios estivessem pagando o valor de um salário de R$ 1.600 para nível médio e R$ 3.000 para nível superior. Então, esse próximo slide aqui que está aqui é referente o que foi a fala do próprio governo. Então, se a gente fosse atender a demanda do governo, o subfinanciamento com certeza seria maior. Vocês podem identificar que o município estaria arcando ali 57% o pequeno porte 1, 54% seria o porte 2 e quase todo inteiro o programa seria executado nos municípios de médio e grande porte, no valor de 76%. Então, se os municípios hoje fosse pagar o que o governo estipula, que acha como reconhecimento profissional, com certeza esse programa estaria mais que subfinanciado. O estudo também, ele não só observou a questão das equipes de referência, a gente foi além disso, a gente buscou informações, dados, que os custos adicionais fora a equipe de referência, porque não é só o profissional que vai fazer a visita. Para o profissional chegar naquela residência, chegar a fazer um atendimento, uma visita domiciliar, vocês, municípios, vão precisar de um automóvel, né, de um combustível, de um motorista. São custos adicionais que vocês não estão enxergando no momento que vocês fazem a adesão ao programa. Então, também nesse estudo temos os dados formando quanto entra a equipe de referência, a questão dos profissionais vão entrar e o custo mensal também anual desses outros custos adicionais que entram, sala, imobiliário, internet para fazer atendimento. E seria interessante vocês dar uma olhada nesse impacto financeiro, dar uma olhada técnica, juntar a sua equipe, viabilizar e saber se programar para os custos adicionais que vocês terão durante o decorrer desse ano de 2017 ou a pactuação de novos anos aí para a execução desse programa Criança Feliz. Então, gestores, esse estudo está disponibilizado no site da CNM. Nesse estudo vem falando tudo o que é o programa Criança Feliz, o que é a Primeira Infância no SUAS, quais são as normativas, tá? Qual foi a hipótese que nós usamos, os embasamentos para construir esse estudo, está disponível para todos vocês. Tá? Eu me chamo Thalita, estou aqui na CNM, estou aguardando o contato de vocês para qualquer dúvida e esclarecimentos. Aqui na tela está nosso contato, também tem o nome da Rosângela, que é a nossa consultora da área. Estamos aqui para atendê-los e nosso e-mail e telefone. Aguardando vocês na próxima roda de conhecimento.